Hoje, o fenômeno é feminicídio seguido de suicídio. A gente não interroga e não prende mais esses homens. O que está acontecendo? A sociedade está doente. Esses homens estão precisando de ajuda. Então, eu tenho falado muito sobre isso agora na condição de deputada estadual, em obrigar esses homens e políticas... Onde estão as políticas públicas para os homens? Olá, eu sou a Tati Sulepa e mais um Pod Peregrina. Hoje eu tenho o prazer de receber a deputada estadual aqui do Rio Grande do Sul, delegada Nadine. Mas antes eu quero lembrar vocês que o Pod Peregrina está sempre em primeira mão na AGTV. A AGTV você baixa o aplicativo no smartphone ou na sua Smart TV. Então quer ver em primeira mão? Vai lá para a AGTV, tá ok? Quero agradecer também a KV Makeup, nossa apoiadora incrível, que por sinal é a maquiagem que eu uso, porque eu fico sobre essas luzes aqui o dia inteiro. E, gente, só maquiagem da KV pra me deixar assim com essa pele maravilhosa durante todas as gravações. Obrigada, KV. Então vamos lá. Hoje comigo, delegada Nadine. Bem-vinda, Nadine. Obrigada, Tati, nossa peregrina. Que bom, tô muito feliz em estar aqui, super feliz em participar nesse teu podcast, a gente poder fazer esse bate-papo. Vamos sim. Gente, eu vou apresentar a Nadine. Ela tem um mérito que vocês vão entender quando eu começar aqui a descrever toda a trajetória dela. A Nadine Tagliari Farias Anflor é de Getúlio Vargas, essa libriana, casada, com um filho, Cadu, né? Isso aí. Quantos aninhos, Cadu? 15 anos, 15 auge da adolescência. Nossa, meu Deus. É um trabalho ou não? Dá trabalho ou não, Nadine? Filho dá trabalho pra sempre, né? mas é a melhor coisa que tem no mundo. Coisa boa. É o que minha mãe diz, mas às vezes já se arrepende, dá cada bronca. Sim, gente, a Nadine, ela estudou Direito, né, Ciências Jurídicas, Ciências Sociais e jurídicas, tô certo. Eu nunca sei o nome técnico da Faculdade de Direito, né? Que assim, às vezes chamam direito, às vezes chamam ciências. Mas eu gosto muito de ciências jurídicas, depois falo por quê. Então, fala já, então. Eu vou falar então, se me permitir. Por favor. Na verdade, eu sempre digo, eu acho que o direito, a gente pensa muito sobre as leis, sobre defender ou acusar. E ciências jurídicas e sociais, ele mostra que o direito é muito além, é social. Muito mais amplo, né? É muito mais amplo. O que tu faz para mudar a sociedade através do curso de direito? Então, eu adoro dizer que sou formada em ciências jurídicas e sociais, porque eu acho que o mundo está precisando muito desse olhar. A nossa Nadine, formada em ciências jurídicas e sociais, em 2004, passou no concurso da Polícia Civil e virou delegada em 2004. Santo Antônio da Patrulha, se não me falha a memória, é Exatamente. isso? Começou lá. Depois veio para Porto Alegre e ela se destacou absolutamente, incrivelmente, na delegacia de especializado ao atendimento da mulher, em Porto Alegre, né? Foi a primeira mulher a presidir a Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul, representando toda a categoria policial. Em 2019, agora, essa data marcou demais, né? Em 177 anos da história, tá? Ela foi a primeira mulher a ser promovida como chefe de polícia do estado, em 177 anos. Toda história. Então, quer dizer, não tem como não admirar, né, realmente a carreira dela, a história é belíssima. E para finalizar, ainda foi eleita, né, com aclamação, presidente do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia do Brasil. Nadine, antes de continuar um pouquinho, eu quero agora falar um pouquinho da história da tua carreira, da tua participação, né, na instituição, da Polícia Civil. Tu participou de uma turma, tu veio de uma turma que ela era mista, né, bem equilibrada quando tu se formou, né? A única até hoje. A única até hoje, maravilha. Coincidentemente. Só que depois, esse índice, né, já degringolou porque a maioria era homens, são homens. Como é que foi a tua entrada, os primeiros anos, assim, ter que lidar com isso? Como é que eles lidaram contigo? Tati, há 22 anos atrás, né, exatamente em 2004, eu ingresso numa instituição muito mais masculina do que feminina, uma instituição em que dentro da delegacia de Santo Antônio da Patrulha eu atendi, lembro agora, passa um filme na cabeça, atendi um senhor na minha primeira semana como delegada de polícia, ele me disse, moça, muito obrigada pelo atendimento, mas eu quero falar com o delegado. Bárbaro. Ou seja, não acreditou, e eu disse, eu sou a delegada, Sim. e ele insistiu, mas já tem delegada, Santo Antônio tem delegada, eu disse, vamos passar no gabinete, que eu vou lhe atender no gabinete, então eu sentei e realmente atendi como delegada de polícia, e ele pediu desculpa, e isso aconteceu inúmeras vezes, não foi uma única vez, porque havia ainda, hoje a gente olha, né, hoje as mulheres estão ocupando esses espaços, as delegadas de polícia, a sua maioria, quando a gente assiste jornal, acho que são sempre elas, não sei se é eu que enxergo muito mais as mulheres do que os homens, mas eu acho que a gente conseguiu ao longo desses 20 anos transformar a instituição, não há mais o lugar para homem ou para mulher, mas eu participei dessa transformação, não foi nada fácil, se alguém disser que foi muito fácil, não foi, nós fomos primeiro a gente tinha que ser reconhecida entre os colegas, né? Nós precisávamos provar
para eles primeiro que a gente podia fazer a mesma coisa. E conseguimos. E aí depois uma aprovação social, de mostrar pro lado de fora de que não interessava se era um homem ou uma mulher investigando ou comandando uma investigação. A gente sabe que eu tenho uma relativa, ou melhor, uma grande semelhança, né? Participei de porque minha mãe foi a primeira juíza federal militar do Brasil. Não foi fácil, em 1980. Então, no meio militar, também é praticamente a mesma situação que tu viveu aqui. E o mais engraçado é que de lá pra cá, continua essa resistência, continua essa dificuldade, que tu quebrou, tu tá aí, né? Mas a gente dá 2 passos pra frente e parece que dá um passo pra trás. Exato, isso acontece. Exato. Principalmente agora, vamos adiantar um pouquinho a pauta, mas sobre feminicídio. É um absurdo. Isso é um retrocesso, né? Eu não quero nem entrar agora, porque a Nadine fez um trabalho maravilhoso, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, na sequência, mas... o mundo tá vivendo isso, né? Não, agora os grupos de nazistas e não sei o que e tal, o preconceito com cor, raça, gente, como é que pode num mundo tão evoluído? Exatamente. E pior, é a gurizada, é a geração Z, sabe? Não é o pessoal, sabe, os nego velho que eu digo. Não é são gente antigos, nova. É gente nova questionando. É isso que assusta mais. Questionando a nossa posição como mulher, o nosso espaço como mulher. Eu sempre digo, Tati, eu gosto muito, eu sou feminina, feminista, eu acho que espaço de mulher é onde ela quiser. Agora, às vezes as mulheres também se confundem. Eu digo, eu sou casada, tenho um marido, e quando o marido abre a porta do carro pra mim, tá tudo bem. Lógico que tá. Entendeu? Só que algumas mulheres também não compreendem que isso é um cuidado, é um carinho. Só acho uma então eu elegância, acho que o mundo tá muito chato. Tá, eu concordo. Vamos ser sinceros. Eu digo, entendeu? eu sou feminista até ali, porque tem parte assim que eu fico assim, né? Obviamente. Pô, pelo amor de Deus, é menos. Isso, sabe? Menos, então, assim, não precisa, não é pra tudo isso. A gente tem que conquistar. Eu sempre fiz a minha carreira sendo mulher, sendo feminina, porque por muitos anos dentro da nossa instituição, as mulheres se comportaram como os homens pra poderem ser aceitas. E eu acho que esse foi o grande equívoco. Mas não só, Nadine. Mas era pra se manter. A gente, obviamente que a gente não julga essas mulheres, era pra tentar ser aceita. Mas que bom que a gente conseguiu dar a volta. Mas Nadine, isso não é só acho que em departamento de polícia ou certas instituições e tal, mas na sociedade. Por exemplo, o pai que queria ter um filho homem, e a filha tem uma, duas, três, uma dessas, uma menina que quer ser aceita, vira um homenzinho. Sim. Pra ser amada, ser aceita. A turma, por exemplo, uma pessoa que tá num grupo, no colégio, que numa dessas, vamos levar para um caso mais extremo, assim, mas é que acontece, acaba usando drogas para ser aceita naquele grupo, entendeu? Para ficar descolada. Então, as pessoas acabam fazendo, entendeu? Abrindo a guarda e fazendo coisas e se transformando em que não são para serem aceitas, para serem amadas, para serem... O que tá completamente equivocado. Completamente equivocado. Completamente equivocado. Cada um tem que ser como quer ser. Eu acho que na visão lúcida, né, de todo mundo. Com certeza. Mas, gente, continuando a falar da Nadine, a Nadine ela participou, né, praticamente foi na construção do programa RS Seguro. Sim, 2019. RS Seguro é um grande programa, é um programa em que, vamos lá, se a gente pegasse 2016, 2017 e 2018, são os anos mais violentos do estado do Rio Grande do Sul. O ano em que a gente viu muito roubo acontecendo. Porto Alegre, por exemplo, roubos de veículos, nós tínhamos sábados com 25 roubos de veículos em Porto Alegre, num único sábado. Me lembro, porque eu era chefe de polícia, assumi em 2019, com o grande compromisso de tentar fazer essa virada de chave. E o programa RS Seguro é um programa que traz uma integração entre as forças de segurança, um investimento qualificado, que de fato aconteceu, e um ajuste pegando 23 municípios mais violentos do estado do Rio Grande do Sul. Então, se acertou a forma de medir a segurança pública, mas mais do que isso, de investigar e dar diretrizes, porque quando a gente faz tudo, ninguém faz nada. Então, precisava focar, né? Onde é que o crime está acontecendo? Que tipo de crime é esse? Por que isso está acontecendo? Como é que a gente resolve? Um grande desafio, o feminicídio, que aí a gente vai falar depois, que não é um problema só de segurança pública e que a segurança pública sozinha não vai resolver. Mas todos os outros, homicídio, roubo de carro, roubo de veículo, roubo a pedestres, a gente tem indicadores aí de queda de 90% de ocorrências policiais comparados com uma série histórica aí de mais de 10 anos. Quer dizer, nem nós imaginávamos que conseguiríamos diminuir tanto. Então, o RS Seguro foi um acerto. Ele iniciou em 2019, ele faz reuniões nesses 23 municípios primeiro, uma reunião
com o brigadiano que ela tá lá na ponta e com o investigador, né, com o agente de polícia que tá lá na ponta, com o delegado, com o coronel, seja com o capitão, e vem depois buscando para a região, vem para as direções, né, das instituições, até chegar a nível de governo do estado. Ou seja, qualquer crime que não for elucidado, que não for identificado, que não se conseguiu apurar, tem que se dar explicação, inclusive, para o governador hoje. Então, eu acho que isso é uma forma correta, na minha visão, né, uma forma que tu integra mais, tu troca mais informações, e agora eu quero deixar como um dos legados, né, dessa minha nova missão aí como parlamentar, transformando esse RS Seguro, que é um programa de governo, né, que desde 2019 vem, num programa de estado. Eu quero que vire lei estadual, tá? Porque aí não tem, independentemente de quem seja o governo, não me interessa quem vai ser o próximo governador, né? Obviamente que me interessa, mas não me interessa. Para a segurança pública não pode interessar. A segurança pública ela tem que estar acima de qualquer ideologia, de qualquer partido político. Da mesma forma, aquele projeto fez em relação às mudanças climáticas, que também depende do governo, gente. É uma coisa que há de até décadas a gente vai... É o clima, a gente pode sofrer, entendeu? Assim... Aliás, por muitos anos a gente ideologizou alguns assuntos, né? E às vezes ainda a gente tenta. Eu acho completamente equivocado. Né? Eu acho que não tem ideologia quando a gente fala de defesa dos direitos humanos, quando a gente fala de defesa das mulheres. Isso não é uma pauta de esquerda, uma pauta de direita, tem que ser uma pauta de todo mundo. Mas assim, Nadine, tu é da área, saiu da corporação, tá na política, tu sabe como é que funciona. Obras, entendeu? Que enterram dinheiro, essas coisas climáticas, que, por exemplo, a parte toda de drenagem, tudo é que enterra dinheiro, né? A obra subterrânea não aparece, não é vista, não interessa, entendeu? Mas eles têm que pensar que, com certeza, uma obra dessas é um legado para sempre. Isso é muito mais importante do que uma simples, né, campanha daqui de um ano. Do que uma entrega, às vezes, pontual que aparece. Não, pior é quando entrega uma calçada que desmorona depois. E tem várias. Tem várias. Pelo menos só entrega uma calçada digna, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Sala das Margaridas, também grande, né? Grande iniciativa tua. Além da Sala das Margaridas, e a gente, pra quem não conhece, Sala das Margaridas é um espaço na Delegacia de Proteção, né, às mulheres, que acolhe, que dá uma atenção mais humanizada às mulheres vítimas de violência. E também tem Foi uma ideia, Tati, se me permite. Foi uma ideia, porque assim, a gente tem mais de 20 delegacias especializadas no atendimento à mulher no Rio Grande do Sul. É muito pouco, para 497 municípios. No estado todo? Né? No estado todo. Então, imagine em Porto Alegre, a gente tem... Desculpa interromper, não deveria ser pouco, porque não deveria ter tantos casos, não deveria né? nem existir. Eu sempre digo, onde é que vai abrir a delegacia? Eu queria, ela tá fechando, mas infelizmente não é a realidade. Só que quando eu cheguei como chefe de polícia, imagine uma primeira mulher chefe de polícia que tem isso como bandeira, a defesa das mulheres, e eu disse, todos os prefeitos vão chegar pedindo uma delegacia no seu município. E, de fato, aconteceu isso. Só que o meu grande desafio era, ao mesmo tempo que eu não tinha condições, e não há condições de abrirmos, né, uma delegacia em cada município, eu tinha que criar algo que simbolizasse aquela delegacia, que na memória das pessoas, tanto para a população ela confiasse para denunciar, como para os policiais fizesse uma virada no atendimento. Então, é tirar do balcão da delegacia, a Sala das Margaridas é uma sala separada, em delegacias de polícia, primeiro nas delegacias de pronto atendimento, mas hoje já tem em todas as delegacias, que é fazer com que a mulher não seja atendida no balcão, para não ser exposta. Então, vai para a sala, tem um atendimento mais acolhedor, mais humanizado. Foi a forma que eu encontrei como chefe de polícia de levar esse atendimento especializado e fazer com que a mulher não fosse vítima pela segunda vez num balcão de uma delegacia. Porque ela pode ser, constrangedor, né? Não é o mesmo registro de um furto de um celular, de um roubo de veículo. Não é assim. Ela tem que contar a vida dela, ela tem que ter tempo para isso. Então, a sala, ela é um espaço mais acolhedor, mais humanizado, para que a gente estimule mais as mulheres a procurarem e que os policiais também compreendam respeito. Todas as salas têm 2 palavras obrigatoriamente. Eu deixei registrado numa portaria que eu fiz enquanto chefe de polícia: respeito e proteção. Não tem nenhuma sala, pode conhecer todas do estado, tem escrito respeito e proteção. Não abre a sala se não tiver essas 2 palavras. Porque eu acho que é isso. É o que a mulher sempre precisa. Isso é um lembrete, inclusive, para os policiais. Claro. Né? Respeita e protege. E ela também busca o teu respeito e busca a proteção no momento que ela chega numa delegacia. É verdade. Continuando, doutora delegada Nadine, vamos lá. A Nadine foi eleita, gente, em 2022, tá? Como deputada estadual. Incrível, quase 41 mil votos. Em 439 municípios, o estado tem 497. Isso é um feito histórico também, né? Ela gosta de história, Nadine. Loucura! Eu jamais pensei em entrar na política. Eu nunca fui filiada a nenhum partido político. E se me dissessem que eu seria deputada estadual há anos atrás, eu não seria, não queria a política, né? Achava que a política era algo
algo que a gente não deveria participar. Mas eu cheguei no topo da minha carreira, eu quebrei todos os paradigmas que eu pude dentro de uma instituição, né? E comecei a observar que o que define muitas coisas das nossas vidas é a política. Claro. É o universo político. Então, tendo completado a minha carreira, não tinha mais para onde ir. O desafio, polícia, né? então o desafio que surgiu vou pra política. Meu marido já no início me disse, não quero nem saber disso, vou embora. Eu disse, não, volta aqui, que isso aqui é mais uma missão para toda a família. É uma continuidade. Isso, tô lá com cara e coragem, fiz uma campanha com cara e coragem, né? Realmente fiz 40.937 votos totalmente espalhados, um voto de conceito de quem confiou em mim. E eu tenho tentado, ao longo desses meus 3 anos como deputada estadual, eu só não mudo. E não vou mudar, porque a política não vai me mudar. Se tu mudar também, aí eu não vou gostar. É isso, mas eu acho que a gente não pode perder a nossa essência. A política, ela te arrasta muito para um lado e para o outro. E eu mantive as minhas bandeiras, as minhas coerências. Eu não prometo nada, eu me comprometo com as causas, porque eu acho que prometer não é legal. Quando a gente não tem a caneta, como é que a gente vai prometer algo que a gente não pode cumprir? Então, eu sempre tô lá, meu gabinete totalmente aberto, uma servidora pública, eu continuo servindo, estou na política para servir. Pois é, Nadine, qual foi a grande diferença que tu sentiu saindo da corporação, indo pra política? Qual foi a coisa mais marcante que bateu e chocou? Eu voltei 20 anos no tempo. Se eu tava falando que por muitas vezes chegavam e diziam que queriam falar com o delegado, a política ela é muito mais masculina do que feminina. São 55 parlamentares no estado do Rio Grande do Sul e somente 11 são mulheres e é a maior bancada da história. Então nós somos 11, quando uma população gaúcha de eleitores são 53% eleitoras mulheres. Então nós não estamos representadas nessa proporcionalidade. Então o grande desafio também foi esse, é como sobreviver dentro desse universo político, que é sim, muito mais masculino do que a própria segurança pública. Então eu voltei 20 anos no tempo, eu tô lá lutando para ser vista, para ser lembrada, para ser ouvida, né? Porque às vezes tem momentos que o que ela quis dizer, vem um outro colega querendo explicar o que a gente tá, como se a gente não tivesse capacidade, né? E às vezes não é nem por mal, mas é aquela questão bem arraigada, machista, masculina, né? Uma política que a gente tem mudado, eu acho que a gente tem, e não interessa ali, nós estamos entre as mulheres de todos os partidos políticos, esquerda, direita, enfim, e a gente tem se protegido de alguma forma, a gente tem tentado caminhar juntas, assim, então a política é desafiadora e seguimos, vamos lá. Seguimos, vamos em frente, né? Nadine, tu foi, eu não vou falar agora dessa transição, né, mas eu vou falar um pouquinho agora do que tu prevê agora politicamente os próximos passos pra ti. Como é que tu te imagina? Como é que tá, tem campanha, não tem campanha? Já dá um... Ano eleitoral. Ano eleitoral, né? Como é que tá, então? Ano de eleição, ano em que a gente escolhe presidente da República, governador, senador, deputados federais, deputados estaduais. Sou pré-candidata a deputada estadual, não há nenhum problema em dizer isso, né? Já me disseram, tenta outros cargos. Eu disse, eu sei outro dos meus tamancos. Eu gosto dessa expressão, porque eu acho que humildade também, eu tô aprendendo todos os dias, né? A política tá me ensinando e eu tô aprendendo com as pessoas. É uma aula de cidadania. Primeiro, ter sido candidato foi uma aula de cidadania, porque a gente compreende, e é muito legal isso, todo mundo vale o mesmo voto. Não interessa se é o dono da empresa ou se é a pessoa que abriu a porta. Todo mundo vale um. Né? Todo mundo tem um voto para te dar. Então, assim, se colocar à disposição, conversar com as pessoas, se expor, caminhar nas ruas pedindo apoio e ouvir as pessoas, porque como delegada de polícia, eu tinha uma outra vivência. A minha vivência era no mundo da segurança pública, o contato com a segurança pública, e me enxergavam como uma delegada de polícia que às vezes nem contavam todos os problemas ou não chegavam até mim por vergonha ou por outros fatos. Hoje não. Hoje eu tenho acesso a todas as pessoas. Hoje eu consigo ter uma ideia de mundo muito melhor do que eu tinha como delegada de polícia. Sim, porque aí os problemas, os dramas vêm de todas as esferas, de todas as esferas, de todas as áreas, não só. Obviamente que a segurança pública continua sendo a minha grande bandeira, a minha grande defesa. Ingressei na política também por isso, porque eu achava que por muitas e muitas vezes a gente reclamava, mas eu tenho que prender 3, 4 vezes. Tá, mas quem é que fez a lei? Então, são os políticos que fazem a lei. Então a gente tem que entrar e tem que ajudar de alguma forma e não somente reclamar. A Nadine tem uma história que me contaram, um passarinho me contou, sobre um cara que era uma coisa de restrição, uma coisa de violência doméstica, e que daí, eu não quero me confundir, eu não quero misturar
batata com cenoura. Mas o cara ficou, se fosse, agora que é tu, agora que eu sei que é tu, eu teria... Como é que não, foi... Ele ficou impressionado. Foi em Gravataí, eu tava num plantão em Gravataí. Num plantão em Gravataí, e aí, num plantão, a gente pega... todas as ocorrências policiais, a brigada te apresenta e quem decide é a delegada se vai prender e manter preso ou não. E entraram 2 mais ou menos juntos, né? Um de violência doméstica, e que efetivamente eu tinha que fazer o flagrante, era uma lesão corporal, não tinha hipótese nenhuma dele sair. E o outro era um outro crime que não cabia a prisão, mas eu recolhi ele pra dentro da grade. Coloquei os 2 pra dentro da grade, eu disse, olha, daqui a pouco eu volto aqui conversar. E esse que não poderia sair, que era o da violência doméstica, me xingou, disse, mas o que é isso? Agora é uma mulher delegada, mas nem minha mãe manda em mim, só falta uma delegada querer mandar em mim, mas entrou assim. E eu te falei, não quero nem conversa contigo, direto pro xadrez. E aí depois eu busquei o outro pra conversar e ele não voltou mais, porque obviamente ele foi liberado porque tinha que ser liberado. Deu uma meia hora, 40 minutos. Ô moça, ô delegada, quero falar com a senhora. Senhora, me desculpa. E o fulano foi embora? Sim, ele foi embora. Pô, mas eu sou um burro mesmo, né? Em vez de eu ter tratado bem. Então ficou na cabeça dele, né? Como o outro tinha respeitado, ele, obviamente que ele sairia de qualquer maneira, e este que desrespeitou não sairia, e não sairia mais ainda por ter desrespeitado. Então foi algo assim que me marcou muito, né? E marcou a vida dele, porque ele acabou saindo, e na hora que estavam conduzindo ele pro presídio, ele pediu pra voltar e me pedir desculpa. Então, quer dizer, são coisas pelo fato de ser mulher, né? Era uma mulher, ele veio me pedir desculpa, eu disse, olha, não vai mudar nada, mas eu aceito as tuas desculpas, mas nunca mais faça isso com ninguém. Não é com uma autoridade, é com nenhuma mulher. Não é porque eu sou autoridade que... Não, porque eu sou autoridade, né? Tentei dar uma lição de moral, acho que deve ter... Mas ele ficou chocado. E ainda os policiais que estavam comigo ainda ajudaram, né? Disseram, se tu tivesse te comportado mais, ela podia ter te liberado. Nadine, 70 mil casos, pedidos de proteção preventiva, emergencial. Não sei quantas mil, diz que denúncias, né? Denúncias. Não, são muitas. É muito, né? Como é que tu vê essa escala? Como é que tu vê os próximos anos? Não só no estado, no Brasil. Eu trabalhei por mais de 7 anos na Delegacia da Mulher. E a Delegacia da Mulher, lá eu atendia 40 mulheres por dia em Porto Alegre. E continua esse número. É assustador. É um número que não diminui, né? Claro que eu peguei toda uma transição, sou delegada antes da Lei Maria da Penha, então eu sou defensora da Lei Maria da Penha, eu sei o quanto a Lei Maria da Penha, ela trouxe maior segurança para as mulheres. Obviamente que uma medida protetiva, um simples registro de ocorrência policial, ela não resolve todos os problemas, mas mais de 80% das mulheres que são vítimas de feminicídio no estado do Rio Grande do Sul, que foram 80 mulheres em 2025, agora 20 mulheres em 2026, um índice alarmante, mas 80% dessas mulheres, no momento do feminicídio, elas não tinham uma medida protetiva em vigor ou não tinham uma ocorrência policial. Isso é um dado que a gente precisa guardar. Muitas e muitas mulheres me dizem, eu vou fazer ocorrência porque não resolve, eu não vou pedir medida protetiva porque não me protege em nada. É uma falsa sensação. É bem verdade que a medida protetiva ela não resolve todos os problemas, não vai fazer a medida protetiva e levar um policial para casa para cuidar de ti. Não tem como isso acontecer, nunca vai acontecer. Mas a medida protetiva ela dá a visibilidade necessária para aquele fato, traz luz para aquele fato e o Estado passa a correr atrás e também tem que proteger essas mulheres. Hoje a gente tem tornozeleiras eletrônicas, né, que podem controlar os homens. Antigamente era o botão do pânico. A mulher levava um botão do pânico e tinha que acionar a polícia. Eu era radicalmente contra isso, porque tu estava impondo a mulher, mais uma vez, dizendo para ela, olha, se tu precisar de mim, tu me aciona. Não é isso. O Estado tem que olhar o homem. O Estado tem que observar onde é que está o homem e o Estado tem que buscar esse homem quando ele não está se comportando, quando ele está chegando perto da mulher. Tem um gesto também, pro pessoal que não sabe, eu fiquei sabendo desse gesto numa série da Netflix, depois aqui no Bahia, depois em seguida, realmente eu vi, tipo assim, alguma mídia, alguma coisa tal, que é uma coisa exatamente, assim, né? Fechar a mão. É esse símbolo, estou pedindo ajuda, preciso de ajuda, e é em relação à violência Então, pessoal, doméstica. Preste atenção, tá? Esse símbolo, esse sinal na rua, tá? A coisa tá grave aí, realmente ajudem, tá? Façam alguma coisa. É isso, e a gente precisa, cada um de nós precisa fazer algo nesse sentido. Todo mundo pergunta, mas então só registra o primeiro fato, criar uma rede de apoio familiar, no trabalho, na vizinhança, precisa fazer isso. Assim, quando os caras são presos, né, e depois soltos, ou quando não ganham a medida, nessa hora, nesse momento, depois que eles juraram matá-la, né, alguma coisa assim, que causa que venha a morte, né, que elas venham a óbito, porque a maioria dos casos já foi avisado, sabia, e a polícia não prendeu, ou soltou, sei lá o quê, é verdade.
verdade isso, não é? O É fato. feminicídio, Tá. 80% das mulheres que morrem de feminicídio, o Estado não tinha conhecimento. Não tinha conhecimento. Ela Elas não não deram queixa. relatou, ela não relatou para a polícia, numa delegacia de polícia, ela não relatou, ela poderia ter conhecimento, os familiares ao redor, quem convivia, mas oficialmente os números demonstram que não. São 20% delas que denunciam e que morrem mesmo com uma medida protetiva ou com uma ocorrência policial. Então, isso é um alerta para dizer, temos que denunciar. Sim. Temos que, por Sim. mais difícil que seja, a gente precisa romper esse silêncio. Obviamente que só a medida e a ocorrência, ela não salva vidas. A gente vive, e aí é algo que não é, como eu disse, não é uma questão da segurança pública, é um problema social. Eu acho que com a pandemia, eu acho que o número começou a se alarmar ali, entendeu? Pela convivência direto em casa, Pode com ser. o estresse, com as brigas familiares. Também, que, isso entendeu? sempre teve. Não, mas a convivência A gente assim, enxergava desse jeito, isso. não. Porque o cara saía pra trabalhar e ela pra uma Eu vou cachaça te dizer, dele. sabe qual é o grande problema? Os homens estão mais doentes do que estavam. A culpa é dos homens, não é das mulheres. Quando a gente diz, vai lá, registra ocorrência, a mulher tem que fazer... Vamos falar sobre os homens? Os homens estão matando os seus filhos e se suicidando. Há um fenômeno completamente distinto nos últimos anos, que quando eu era delegada, lá atrás, no início da minha carreira, eu interrogava os homens que matavam as mulheres. E aí eu perguntava, seu João, por que o senhor matou a dona Maria? O advogado dizia, não fala só em juízo. Não, eu quero falar. Porque ela era isso, porque ela era aquilo, porque ela não queria ser mais minha, porque ela disse que não ia ficar, porque ela me traiu, porque... Eles falavam. Hoje, o fenômeno é feminicídio seguido de suicídio. A gente não interroga e não prende mais esses homens. O que está acontecendo? A sociedade está doente. Esses homens estão precisando ajuda. Então, eu tenho falado muito sobre isso agora na condição de deputada estadual, em obrigar esses homens e políticas... Onde estão as políticas públicas para os homens? A Linha Calma, eu ia falar isso agora. Por isso, Linha Calma, que é um projeto de lei inspirado em Bogotá. Bogotá tem uma linha de atendimento aos homens agressores, que eles não precisam se identificar, eu não sei quem é, nem de onde está falando, mas ele precisa conversar com alguém. Vamos lá. CVV, as quase mulheres, um CVV. igual o CVV. Por que CVV. a gente não divulga o suicídio? O feminicídio é o mesmo fenômeno. Eu tô numa luta aqui para que a gente divulgue de forma diferente o feminicídio. Né? O feminicídio ele tem que ser contabilizado, ele não vai ser uma cifra oculta nunca, porque tem um corpo, né? Não tem como esconder aquele crime, mas é mais ou menos como o suicídio. A gente está dando muita ideia, a gente está divulgando, está contando quantas facadas, está mostrando quem são as mulheres, a gente está expondo a cara das mulheres e diz quem é, quantos anos, tá aí o homem que matou, que a gente não sabe nem o nome. Então, o Linha Calma é uma forma de dizer, Estado, temos que ter políticas públicas para esses homens e precisamos de atendimento para esses homens. Eu tenho um outro projeto que é o monitoramento preditivo, que é cruzar dados da saúde, educação e segurança pública. Não é Como possível. assim? Uma IA, inteligência artificial. Tá? Uma grande plataforma, e isso a Secretaria de Políticas das Mulheres já está trabalhando. Não consegui transformar em lei, espero o mais rápido possível conseguir transformar, mas eles já estão trabalhando nisso. A gente precisa ter dados da educação. Não é possível que uma escola, uma professora, identifique um aluno, que esse aluno está faltando aula, esse aluno está com atitudes diferentes, identifique que tem algum tipo de violência dentro daquela casa, que não vá para uma plataforma que o Estado, como um todo, tenha acesso e diga, olha, aqui está acontecendo algum tipo de violência. Aí a mesma mãe desse aluno vai para um posto de saúde e caiu da escada. Aí na segurança pública tem uma ocorrência policial de 5 anos atrás de violência de gênero. Tem que ter um alerta. Nós temos que chegar antes, cruzamento de dados. Então, uma grande plataforma, monitoramento preditivo é isso. É chegar antes. O nosso grande desafio é que nós não estamos conseguindo chegar antes para salvar essas mulheres. Elas estão morrendo sem a gente saber que elas precisavam de ajuda. A maioria delas. Sim. E os homens também, né? Porque se os homens estão se suicidando, a gente também tem que olhar para esses homens. Então, o Linha Calma é um outro projeto de lei que traz uma política pública específica para obrigar os homens a frequentarem grupos reflexivos, porque a gente é diferente. Homem e mulher, a gente pensa diferente, age diferente. A mulher até se abre com a vizinha, com a mãe. Homem não vai chegar na mesa do bar e dizer assim, deixa de contato, com problema com a minha mulher. É um homem que faz isso. Se eu disser pro meu marido, olha, quem sabe tu vai num psicólogo, tu acha que eu vou gastar dinheiro com isso? É isso, é um pouco da nossa essência, né? É diferente. Então, a gente precisa buscar esses homens de alguma forma, porque eu não posso acreditar que um homem que jogue um filho de uma ponte. Lembra aquele na bicicleta aqui no estado do Rio Grande do Sul? Não, nem me fala. E agora que o desembargador aquele que liberou, lembra aquele
Pelo amor de Deus, que a mãe Não, era né? conivente, né, com o estupro da menina, com o pai. E aí Não tava, absolve? é a escola que ficou preocupada, a escola, que foi exatamente a escola. Gente, a escola sempre tá atenta, né? Respeitem os Por isso que a professores. gente tem que cruzar o dado da escola. A segurança pública não tem acesso E aos das dados. emergências, aquela velha Exato. ali tá toda a ficha. E sobre isso, Nadine, falando sobre esses cruzamentos de dados, temos um projeto também que seria para informar o passado. Polêmica no ar. Tchá, polêmica. Adoro. Pois então, eu tava aqui Enfrento. no backstage aqui, off the record, estava conversando com a Nadine sobre isso. Eu tenho o meu ponto de vista, eu sou a favor, né? Mas enfim, tem um pessoal que é contra em função da privacidade, exposição, que seria um julgamento perpétuo, a pessoa não tem direito, né? Isso ia atrapalhar o direito da pessoa mudar de vida. Agora, enfim, Deus queira que elas mudem de vida, mas o que eu acredito que é bem difícil, muita coisa que às vezes não muda. Eu acredito muito. Isso é um pouco da minha experiência profissional e, aliás, a ideia do projeto veio de policiais civis, né, que atendem nos balcões das delegacias. E o que acontece? Por muitas vezes, a gente recebe uma vítima de violência que faz uma ocorrência policial e diz, o suspeito, né, porque ainda é suspeito, é o fulano de tal. Quando a gente olha, o fulano de tal matou 2, o fulano de tal Estuprou. já violentou 4. E aí a gente olha pra ela e diz assim, te mantém longe, porque me parece que não é um bom cara pra te relacionar. Não. Ponto! Eu não Sim. posso chegar Não e pode. dizer, olha, ele já matou 5. Pelo sigilo funcional do policial, a gente não pode trazer isso à tona. Então, o que nós estamos autorizando também os policiais que querem prevenir qualquer tipo de violência, porque é isso. Na minha carreira, eu peguei os mesmos homens diversas vezes com vítimas distintas. E ainda eles me diziam, não lhe desobedeci, delegada. Eu nunca mais procurei a Dona Maria, agora tive problema com a Dona Joana. Por quê? Porque ele não foi tratado, ele tem um perfil agressivo, ele tem um perfil machista, enfim, sei lá, tem problemas, ele precisa de ajuda, e essa nova mulher não tem conhecimento. Então, o projeto de lei, ele traz única e exclusivamente o direito da mulher chegar numa delegacia de polícia através de um formulário que ela vai preencher, ela vai se comprometer a não expor isso publicamente, porque senão ela vai cometer crime. Ela não pode, primeiro, ela não pode mentir que ela está se relacionando, vai ter que ter elementos mínimos desse relacionamento e o delegado vai deferir ou indeferir. Aí vai ficar na mão do delegado e da delegada de polícia se vai alcançar esses antecedentes ou não. E esses antecedentes somente em relação à violência de gênero. Lembra aquela mulher que foi esquartejada e morta, que deixaram uma mala com partes dessa mulher dentro da rodoviária, aqui em Porto Alegre? Sim. Essa mulher é uma mulher que veio do interior do estado, não sabia com quem estava se relacionando, era um cara que tinha matado a mãe. Já emparedou a mãe. Gente, quem emparedou a mãe é capaz de fazer qualquer coisa. Ele cumpriu pena, foi solto, na minha visão, não poderia ter sido, né, pelo menos teria que ter sido controlado, enfim. Essa mulher, se a gente começar a falar sobre isso, pelo menos as mulheres vão ter interesse em buscar com quem elas estão se relacionando. E aí tu traz uma honestidade no relacionamento. Porque o homem, ele vai chegar e vai saber que a mulher pode ir buscar essa informação. Então, a minha intenção é que ele comece um novo relacionamento dizendo, Tati, olha só, infelizmente, eu tô contigo, quero ficar contigo, mas eu já tive um problema com a Nadine. Minha mãe. Entendeu? Sim, claro. Ele que seja honesto nesse relacionamento, que é uma forma da gente poder ajudar também essa criatura. Porque se a gente não falar sobre arbítrio, isso... né? A pessoa escolhe se ela quer ficar ou não. E aí a pessoa escolhe se quer ficar ou não. Aí por conta e vão risco. ficar. Não tem problema nenhum em ficar. Só que a atitude dela vai ser diferente naquele relacionamento. Porque ela já sabe com quem ela está se relacionando. Então eu acho que essa possibilidade de ter acesso aos antecedentes policiais, porque se ela for muitas vezes nos antecedentes judiciais, é só quando há uma condenação. O que a gente traça, o perfil, muitas vezes, da pessoa, é nessas ocorrências policiais, inúmeras ocorrências policiais que traçam um perfil, né? Às vezes paranoico, às vezes machista, enfim. Sim. Brincando um pouquinho agora, Nadine Libriana, que não gosta de barraco, fica ali, dizem que o Libriano fica em cima do muro. Tu fica em cima do muro, Nadine, não, né? Ou às vezes tem que ficar na política. Eu não fico em cima do muro, porque a gente não pode ser em cima do muro. Eu sou muito bem posicionada, mas o Libriano tem isso. E eu não escondo e não deixo sumir essa minha Libriana. A Libriana gosta do equilíbrio, ela gosta de compor, né? Quando tem 2 brigando, eu tento juntar. Vem cá, deixa
encaixadíssimo, Sim. sabe? Tentando trazer que não Harmonia. vou perder essa harmonia. Tanto que o símbolo do Libra é a balança, né? Da justiça, né? Tá aí. eu acho que tudo se encaixa na minha vida. Vai se assim. encaixando. Nadine, Mas não é ausência de posição, Não, viu? sim, Ser sim. equilibrado não é ausência de Eu posição. tinha um namorado que, gente, era libriano. E ele... Aquela coisa, onde é que a gente vai jantar? Ou vai na picanha ou camarão, sabe? Vai num restaurante de frutos do mar ou vai numa churrascaria. Era capaz de comer um X porque ele não chegava a decisão nenhuma. Bom, isto é um problema, entendeu? problema. Pra mim, o grande problema é roupa, tá? É assim... Pensou tanto que hoje a gente tá igual. A gente veio igual, vencei tanto. Esse é o meu grande problema. Por exemplo, eu nunca tive problema na profissão. Prendo, não prendo. Não. É engraçado, né? Não é Mas essa o lado minha Librinha indecisão. tinha que entrar em algum ponto, Não, alguma parte mas da vida o na libriano roupa. é roupa. E agora, vou de saia, vou de calça. Mas a gente sofre, né, Nadine? A gente É tem muita isso. opção. As mulheres têm a calça É, comprida, é boca de sino, sei lá o que, não é a curta. Libra- É tudo, é saia, macacão, É, vestido, os muita librianos opção. têm essa indecisão em alguns pontos, assim. Profissionalmente, eu nunca tive Que bom. nenhum problema. Isso foi muito legal. E mesmo na política também, não tenho problemas. Mas tem algumas decisões que são difíceis. Nadine, mulher. uma coisa, Nadine, problema do Brasil, se fosse presidente do Brasil, qual foi uma das coisas, assim, a número 2 ou 3, assim, as 3 primeiras coisas, não precisa dizer 3, mas as 3, assim, uns pontos que tu acha que realmente o Brasil demorou pra começar a resolver. Eu pra acho que o melhorar. Brasil tem inúmeros problemas. Primeiro, porque a gente vive numa guerra de direita e de esquerda. Pra mim, isso é um problema. Era um ponto que eu ia falar Tá? antes de terminar. Isso é um grande problema. Porque em vez de discutir os problemas. Entendeu? Nós estamos discutindo Lula ou Bolsonaro e continuamos discutindo Bolsonaro. Esquecemos que somos cidadãos e que a gente precisa se respeitar Exatamente. antes de Eu mais quero nada. falar Todos sobre sofremos. economia. Exato. Entendeu? Não tem um país que viva sem uma economia, sem uma liberdade, sem, na minha visão, né? A gente tá andando pra trás, a gente precisa um Estado que tenha o equilíbrio. Então, eu vou trazer aqui, a Libriana vai querer o equilíbrio, porque é isso. Eu acho que a gente passou muito tempo, daí é um que é radical por programas sociais. Aí o outro vem, não, tem que acabar todos os programas sociais. Gente, tem programa social que é São extremamente ótimos, necessário, são importante, que é a sobrevivência de muitas pessoas. Não dá pra simplesmente querer acabar com tudo e dizer que tudo isso é ruim, entende? Então, acho que a economia, né? Primeiro a economia e depois pensar nas pessoas, obviamente, né? Sem economia, sem liberdade econômica, a gente não vai pra frente, não tem como defender as pessoas. Mas eu acho que a gente tá há muito tempo nessa briga de direita e esquerda e sem pensar que, às vezes, a esquerda tem razão e às vezes a direita tem razão. Com certeza. Um assunto polêmico que tá agora tá super em pauta, a escala 6x1. Polêmico mesmo, né? Polêmico Não passa mesmo. por mim, porque eu sou deputada estadual, mas eu ando... Se a gente entrar no shopping hoje e conversar com as pessoas que trabalham ali no shopping, os vendedores dizem, a gente precisa disso. Se a gente conversar com o empresário, eles, olha, vai me quebrar, porque realmente não tem como. Então, eu acho que a liberdade, de novo, é fundamental. Eu acho que seria caso a caso, negociação, né? Classe por classe. caso a caso. Não dá pra ser o 6x1, Não, assim como estão falando. como Não dá, também não né? dá. Não dá. Também- Mas também não dá pra tirar o couro da pessoa e dizer que a pessoa tem que estar, né, todo o tempo à disposição. Então, eu acho que cada empresa tem as suas características, cada estado tem as suas peculiaridades, porque isso também, o Brasil, ele é muito grande e as diferenças são enormes. Então, às vezes, tu querer impor algo pro Rio Grande do Sul e pra Bahia, não funciona. Sabe que eu falei exatamente shopping, né? Porque eu tive agora fiz um trabalho envolvendo marcas de roupa feminina, falei com alguns vendedores, assim, enquanto nós separava sobre, aí, o que tu acha? Meu horário é das 10 da manhã, às 4, eu vou perder, eu não quero, porque eu vou perder a comissão. O melhor horário é da noite, entendeu? E aí ele não vai poder ser contratado 2 vezes. Quer dizer, que o empresário vai ficar pagando o outro salário dos impostos, que tem que pagar pro O empregado federal. vai perder dinheiro, Quer pode dizer, perder tem dinheiro. É complicado, Não né? é. Não é assim, é uma maravilha, Não. é um horror. Não pode ser realmente muito puxado, concordo, devia ser uma coisa mais flexível, uma coisa mais diferenciada, mas eu acho que seria também 4x2. Acho que considerando as taxas, considerando todos os impostos, eu acho que daí enfiar a faca, quem vai pagar não consegue. O preço somos nós, Aliás, toda a população em geral, porque o produto vai subir. Não tem como. Eu digo que ser empresário no Brasil já é extremamente desafiador, né? Só para pagar todos os impostos e tudo aquilo que efetivamente precisa de uma empresa. Então, é muito difícil. E
eu vejo isso e reconheço, eu sou servidora pública. Eu acho que o serviço público também tem que reconhecer isso, porque a gente depende dos empresários. Às vezes vira uma guerra, né? O serviço público. Sim. Não, o serviço público é necessário, aquilo que é necessário, e a segurança pública não tem como privatizar, na minha visão. Então, sempre vai ser pública, mas ela depende muito das empresas, ela depende do privado. O privado tem que ir bem, o Estado tem que ir bem, para o serviço público também ir bem. Às vezes, parece que a gente esquece essa relação, né? A economia tem que estar indo bem, os empresários precisam, sim, estar movimentando a economia para, inclusive, o próprio serviço público ser reconhecido e ter esse reconhecimento. Porque às vezes parece que é uma guerra de um contra o outro e, na minha visão... E defendendo os pequenos empresários, os micros, né? E em São os que regiões mais extremas, são os que mais sofrem. Não vão ter condições de contratar uma outra pessoa para compor o horário do comercial. Vão fechar mais cedo. Daí aquela comunidade, aquele bairro, aquela zona ali vai ficar prejudicada, porque vai ter que fechar as portas. Serviços finais de semana. Deu. Todos, né? Os carros, as taxas vão aumentar, aeroporto. Bom, enfim, não vou nem perguntar. Imagina hospital. Eu acho que não passa assim. Eu acho que dessa porque forma... não é o primeiro, né? Foi da Érica, mas teve mais dois projetos. Eu acho que vai ter muita discussão, vai ter muito ajuste, né? Já tem deputados que já se manifestaram buscando algum equilíbrio, que não dá. Não 6-1, não dá. Né? E querer fazer e liberar simplesmente tudo também não vai ter como. Então vem discussão aí, né? Que bom, e é ano eleitoral. Assim, né? Então isso também não pode vai ser decidido antes das eleições, porque isso aí daí ia ser moeda de troca. Essa é a minha preocupação, né? Às vezes esse populismo me incomoda muito, porque daí 3 meses, 4 meses antes da eleição, parece que tem que virar... porque a população brasileira toda tá a favor. Então se eu não votar a favor, aí o cara não vai votar em mim. Gente, não pode. Isso é a vida de muita gente. Isso aí. Tá muita coisa em jogo, não é assim? Pode. Tomara que não votem agora, tem que pensar com muito... Eu também espero que deixe para depois, mas, infelizmente, se votarem, que seja com muito equilíbrio. Diferente do que tá ali. Conseguir votar com equilíbrio. A gente confia. Nadine, agora se fosse o próximo mandato, como é que tá? E as expectativas? Vamos lá. Vamos de novo. Vamos colocar à disposição. Vai continuar com a bandeira? As bandeiras, eu disse as mesmas bandeiras, eu sou muito bem, não desgrudo dessas minhas bandeiras, né? Eu acho que o que surgiu muito no meu gabinete, a questão da saúde da mulher, que era algo que eu não tinha. Então a gente conseguiu fazer 2 projetos de leis que se transformaram em leis. Hoje o próprio Ser Mulher, que é um programa de Estado, né? Ele é um serviço que está em vários municípios do interior do estado e que na área do câncer de mama, especialmente, tem 2 leis minhas aprovadas. Né? Uma, inclusive, que é o programa do navegador, o profissional navegador. Então, todos os hospitais agora, eles precisarão ter um navegador, assim que identificarem uma mulher com câncer de mama, tem que ter o profissional navegador, seja um enfermeiro, seja um médico, seja alguém da área da saúde, para empurrar essa mulher até o final do tratamento. O que a gente viu? Que muitas mulheres morrem por câncer de mama por inúmeros fatores, que é porque não consegue chegar até o final do tratamento, ou porque não tem dinheiro, ou porque não tem acesso a todas as informações, ou porque desiste, ou porque mentalmente não consegue levar adiante, ou porque a família não estimula. Então, o profissional navegador é aquele que pega semanalmente a mesma pessoa e vai conduzindo e empurrando. Então, isso já virou lei. E a possibilidade também de quem tiver câncer de mama na família poder fazer o exame genético. Lembra da Angelina Jolie, né? Há tantos anos atrás, fez a mastectomia, a gente não entendia bem. Nossa, como é que a Angelina vai tirar? Né, horror. Não, ela estava completamente correta. Ela tinha um exame genético que dizia que mais de 90% ela ia desenvolver câncer. Ela resolveu isso e muitas mulheres estão fazendo isso. Só que muitas não têm acesso, porque é um exame ainda muito caro, né? Alguns ainda têm, em alguns convênios já começam a pagar, mas para toda a população não. Então, hoje a gente tem uma lei estadual que diz que todas as mulheres precisam ter acesso e os familiares dessas mulheres está sendo regulamentado, né? Então, ainda está sendo implementado, mas eu acho que já valeu o mandato se a gente conseguir, né, fazer com que essas 2 leis realmente saiam do papel e estão saindo. Tem um projeto também sobre as mães atípicas. Ai, que lindo. Me fala um pouquinho que eu não... Por quê? Porque a gente vê muita política pública focada nas crianças atípicas. E é fundamental, é essencial, né? A inclusão dessas crianças autistas, que vem num número crescente também. Eu acho que os diagnósticos que nós não tínhamos antigamente, né? Hoje o diagnóstico está muito mais completo, né? E que bom que a gente tem esses diagnósticos. Só que ninguém pensa em quem cuida dessas crianças, especialmente as mães. E o que ele beneficia? Então, a política pública é trazer uma política pública de atendimento às mães atípicas, seja numa simples benefício de uma fila especial para essa mãe, para ela ser atendida
atendida num banco mais rapidamente, para ela ter acesso a determinados programas estaduais de forma mais correta, ela ser identificada naquele universo, né, todo de um atendimento prioritário. Esse tipo de situação, eu acho que merecia um benefício financeiro, porque elas não podem trabalhar. Elas não E conseguem normalmente não conseguem trabalhar. por causa da criança. Então não Elas conseguem ser querem, mas remuneradas. elas não conseguem. Essas merecem algum... Isso, deveriam ter algum tipo de auxílio. Então, é. a política pública, ela traz o macro. A gente não pode, como deputado estadual, também gerar custos. A gente não pode obrigar o Estado, porque é inconstitucional, né? A gente cria os projetos e autoriza o Estado a criar benefícios. Por exemplo, agora a gente vai ter em relação aos animais. Eu tenho uma bandeira muito forte em relação aos animais, criei os selos das delegacias amigas dos animais, e agora a gente vai ter o Fundo do Bem-Estar Animal. Inclusive, era um projeto de lei meu, que já vinha tramitando há quase 2 anos. O Estado agora manda um projeto dele, que é praticamente igual ao meu, e que bom, tá tudo certo, os municípios vão poder acessar para ter acesso a benefícios do bem-estar animal. Tô dizendo isso por quê? Porque nós, como parlamentares, a gente autoriza o Estado a criar o Fundo do Bem-Estar Animal. Então, o meu projeto, ele é autorizativo, né? As mães atípicas, a gente autoriza, a gente dá ideia, a gente diz pro Estado que ele deve fazer, mas a gente não pode impor ao Estado sob pena de multa, né? Ah, faz uma política pública não é esse o papel do deputado, né, e da deputada. Então, a gente traz à tona, dá luz a determinados temas para que o Estado se movimente naquele sentido. Então, quais as políticas públicas, que tipo de auxílio, isso a gente constrói depois de aprovado o projeto com o próprio governo do Estado. É importante porque as pessoas, às vezes, não compreendem bem esse papel, né, do deputado. Às vezes, eu quero que tu crie tal coisa. Olha, tem vício de iniciativa, né? A iniciativa que gera despesa para o Estado, ela tem que vir do próprio Poder Executivo, não pode ser do Legislativo. Mas a gente dá a ideia. A gente impõe através de lei dizendo, olha, seria maravilhoso e nós precisamos ter isso. E aí se transforma em lei e aí o Estado acaba colocando. Uau, Nadine não cansou de falar, bebe água, Nadine. Água sempre é bom. Não, mas é maravilhoso conversar contigo. Imagina, obrigada. Gente, eu tô adorando aqui o papo com a Nadine. E é isso, gente. Agradeço demais, Nadine. Muito obrigada. Obrigada. Prazer estar contigo. Prazer é meu. E a rede social da Nadine tá aqui embaixo na tela. Então siga, vou lá conferir todos os projetos dela e a caminhada, o que ela tem feito. Vamos dar uma stalkeada na Nadine, que essa mulher é um fenômeno. Ela quebrou barreiras, ela foi longe, vai continuar indo longe. Sou muito fã. Muito obrigado, Nadine. Obrigada, Tati. Sucesso. Conta sempre obrigada. comigo. Você também pode peregrinar de portas abertas. Gente, obrigada mais uma vez. Um beijo pra vocês. Até a próxima.